Olá, muitíssimo bom dia. Vamos começar a nossa reunião com Deus e vamos começar orando. Você está chegando em um lugar onde nós lemos uma porção da palavra, procurando ler um pedaço de cada parte, digamos assim, Salmo, Provérbio, Velho Testamento e Novo Testamento, e falando com Deus a respeito disso, do que Ele vem nos dizendo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos porque o Senhor nos acordou hoje. O Senhor não nos deixou na morte do sono. O Senhor nos manteve, o Senhor nos deu mais um dia. Obrigada, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Senhor, nós te amamos, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, através dessa leitura que vamos fazer, Senhor, no Salmo, no Provérbio, em Deuteronômio e também em Lucas. Fala conosco, Senhor. Precisamos de Ti, queremos Te ouvir, precisamos que o Senhor nos alimente, precisamos que o Senhor se deixe ser achado, precisamos que o Senhor abra a porta, precisamos de Ti, Senhor. Sê conosco, Senhor. Amém. Amém, amadinhos do Senhor Jesus. Muito bom dia, muitíssimo bom dia. Como é que vocês estão? Todo mundo tá bem? Nardelzinha melhorou? A paz, Nardelzinha. Você melhorou, gatinha de Jesus? Peraí. Gente, eu tô sentindo umas tonturas, eu acho que é o óculos, sabia? Ai, graças a Deus, Nardel. Graças a Deus. Tem que ver isso, né, Nardel? Tem que ir no médico pra ver, ficar boa logo, meu Deus do céu. Eu não sei, os meus óculos ficaram mais fortes, né? Não sei se é isso que tá me dando tontura. Ontem fui experimentar um sapato numa loja, quase caí, gente. Não sei se é o óculos. Hoje eu vou lá no oftalmo para ver se é o óculos. É desse jeito, né, minha gente? que nem ouvi uma prima minha dizer, né? A gente sendo provado na terra, ainda sobra um para vir perturbar. Eu agora com essa tontura quase caindo pelas tabelas por aí. Bom dia, Leilinha. Muito bem, meus amadinhos do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, para variar, né? Acordei 4h30, daí fui dormir mais um pouquinho, acordei 5h30. O mais um pouquinho para mim é 1 hora. Senhor Jesus. Eu acho que é para a gente ler às 5. Faz tempo que eu falo isso para vocês. Eu acho que é para a gente começar a ler às 5 da manhã. Olá, Dani. Oi, Flavinha. Muito obrigada pelo presente, Flavinha. Já começamos com rosas colombianas repolhudas. Obrigada, amorzinho de Jesus. Então, hoje nós vamos para o Salmo 71. O Senhor está aqui conosco, nós já oramos, o Senhor está aqui. Você crê que o Senhor está aqui no nosso meio, que está aqui, está aí? Você crê que o Senhor se assentou para nos ensinar? O Senhor, você crê? Você crê que Ele está aí com você e Ele vai ministrar ao seu coração, vai ministrar? Você crê nisso? Você sabe quem é o Senhor Jesus? Isso é fé. Você tem fé? Quando perguntarem para você se você tem fé, você tem que responder quem é o Senhor Jesus. Isso é fé. Fé é saber quem é o Senhor Jesus. Isso é fé. Certo? Fé não é assim, eu creio que as coisas vão dar certo, eu creio nas promessas de Deus, eu creio que as coisas vão acontecer. Não, fé é saber quem é o Senhor Jesus, isso é fé. Saber quem Ele é, o que Ele pode fazer, qual é o poder dEle, qual a posição dEle no reino, isso aí é fé. Vocês sabem quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus não é aquele que esteve na terra, andando para lá e para cá.
Aquele era uma manifestação dele, de Deus, que veio para cá para cumprir uma missão. Mas depois que ele cumpriu a missão e subiu, ele não é mais aquele. Assim como antes de vir, ele não era aquele que veio. Parece confuso, né? Mas antes de vir, ele era o Verbo. Estava com Deus e era Deus. Aí ele veio, se tornou homem. Então ele já teve essa experiência acoplada a ele, né? Como se ele fosse uma nave espacial. Então cada fase que ele passou, acoplou-se a ele uma nova tecnologia, digamos assim, nessa nave. Uma extensão da nave se grudou a ele, se acoplou. Eu não sei como explicar, gente. Aí, então, antes de vir para a Terra, de se tornar homem, ele nunca tinha se tornado homem, ele não tinha essa experiência, né? Ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Aí ele passou a ter experiência de homem, ser um homem. Como é ser um homem? Pegar saliva, tocar no outro homem, comer, fazer cocô, fazer xixi. Como que é isso? Andar, ter dor, passar dores, né? Cortar a unha. Então ele passou a ter experiências de homem que ele nunca teve, né? De ser uma criatura, estar preso ao corpo de uma criatura. Então ele passou a ter essa experiência. Quando ele cumpriu a missão aqui na Terra e subiu, já foi outra experiência. Ele recebeu o título de Senhor. Ele está nessa experiência agora, como Senhor sobre todas as coisas. Não é mais aquele Jesusinho que estava aqui, terreno, homem, limitado. E não é mais também como era antes de vir. Agora ele está acumulando experiências. Entende? Por isso que fala o Espírito 7 vezes intensificado. Por isso que na Bíblia fala Jesus, Jesus Cristo, Cristo Jesus, Cristo, Senhor Jesus. Você vê, são várias experiências. Dá para entender isso, gente? Então, fé é saber que o Jesus é o Senhor. Fé é isso, é saber que Ele é Deus. Essa é a melhor resposta. O que é fé? Fé é saber que Jesus, aquele Jesus que esteve aqui, era Deus e que hoje Ele é Senhor sobre o universo. Isso fica claro para vocês, gente? Alguém diga sim, por favor, para eu saber que eu não estou sozinha. Nós estamos juntos na fé. Estamos juntos na fé. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, amados? Se perguntarem para vocês, você tem fé? O que vocês vão responder? Sim, com certeza. E aí você já emenda, porque a pessoa não tem essa noção. A pessoa pensa que fé é pensar que tal coisa vai dar certo, eu vou conseguir comprar aquela casa, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar aquela casa. Não é isso. Que nenhuma vez eu vi um pastor dizendo assim: gente, nós vamos comprar um terreno para a igreja, mas nós vamos comprar pela fé, porque a gente não tem dinheiro, nós vamos comprar pela fé. Então, quer dizer, nós vamos comprar sem ter dinheiro, sem ter planejamento, sem ter nada, vamos assumir o compromisso irresponsavelmente, sem ter como pagar. Aí depois a gente vai se virar, nós vamos ficar pedindo para um, para outro, para pagar as mensalidades. Então, quer dizer, isso é fé? Isso é fé? Depois ficar lá no púlpito: gente, tem que pagar o terreno, gente, tem que pagar o terreno vence amanhã, gente, a parcela do terreno. Isso é fé? Eu pergunto para vocês, isso é fé? Não. Fé é ter certeza de que Jesus que veio era o próprio Deus e que hoje ele não é mais aquele Jesus que veio homem. Ele está numa, vamos dizer, evolução, não é a palavra correta, porque ele já é perfeito, sempre foi, desde antes do fundamento na eternidade passada, desde a sua existência ele sempre foi perfeito, mas ele está passando por experiências novas, coisas que ele nunca viveu. Então, enquanto ele veio como homem, fé, o Jesus que veio aqui na Terra era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E depois que ele cumpriu a missão, ele recebeu poder para ser Senhor.
uma nova função para ele. Agora ele tem a função de ser Senhor sobre todo o universo. Então ele está nessa fase agora. Quando ele vier com o reino, aí ele vai entrar numa nova fase. Qual fase? Fase de rei, porque ele vai reinar sobre a terra. Hoje ele ainda não reina. E ele nos contou até essa fase só. Aí ele vai ser rei, né? Então o Senhor, ele vai construir com o Senhor Deus, o Eterno, ele vai construir, assim como ele fez, né? Como eles disseram, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então aí ele vai dizer, quando o reino vier, ele vai dizer, façamos novos céus e nova terra. Né? Eles vão reorquestrar de novo a Terra. Já vai ser não sei que número de vezes que vai reorquestrar a Terra. Então vai ser uma nova fase. Ele contou até aí só para nós. Depois de... Olha, que lindíssimo! Muito obrigada, Flavinha. Que lindo! Já começamos já ganhando um presentão desses. Que graça! Muito obrigada, meu amor. Então aí depois ele nos contou até essa fase só, até o reino. Depois nós não sabemos, porque ele não quis pôr na Bíblia. Nós não estamos dando conta nem do que ele nos contou até agora. Imagina se ele abre e põe tudo para nós, né? Ah, não viu o presente? Lindo, é um grow de papel de... Como é que fala? Aquela dobradura japonesa lá, como é que fala? Origami. Um grow, um pássaro de origami, um grow. Aí depois eu vou colocar lá, azul, lindo. Os presentes deviam ficar um pouco mais na tela, né? Porque é perigoso nem a gente ver. Se eu tô lendo a Bíblia aqui, não vejo. Que coisa mais linda. Ai, vai mandar mais alguma coisa. Diz que é para preparar o print, gente. Flavinha vai mandar. Prestem atenção. Flavinha vai mandar alguma coisa para nós. O que eu fiz aqui? Ela mandou de novo, você viu que lindo? Muito obrigada, Flavinha. Que graça, muito obrigada. Lindo, né? Agora o próprio TikTok prepara o vídeo depois dos presentes, prepara o vídeo agradecendo a quem mandou. Aí depois eu vou postar lá então, na página. Muito obrigada, viu, Flavinha linda? Então, gente, deu para compreender o que eu quero dizer? E isso é fé, gente. Isso é fé. Isso é fé. Fé é ter certeza de quem é o Senhor Jesus. Isso é fé, né? E não o exemplo que eu dei do terreno lá do pastor. Vamos comprar o terreno pela fé. Isso não é fé, isso é uma irresponsabilidade. Não é verdade? Então, a fé dele estava no quê? A fé dele estava em Deus? Não, a fé dele estava em que os membros da associação dele ali iam dar conta de pagar a mensalidade do terreno. Amém, Flavinha. Tenho sido muito abençoada através de sua vida. Deus te abençoe. Amém, amada. Nós também, através da sua. Cristo sempre foi e será Senhor do universo. Ele já existia antes de Abraão. E o Deberto, o Senhor sempre foi tudo. Sempre foi tudo. O que eu estou dizendo é que ele passa pelas experiências no cronos que nós entendemos. Nós temos que falar de uma maneira cronológica para que a nossa mente entenda. Ele sempre foi tudo, ele sempre foi. Ele está passando por todas as dimensões simultaneamente como o Senhor, mas nós não compreendemos isso. Então ele nos deu o cronos, né? Para a gente seguir a linha do tempo, para ficar mais fácil da gente entender, né? Oi, Douglas, você tá bonzinho, Douglas? Bom dia, Leão de Judá. Então vamos ler, né? Obrigada, Sil, linda, gatinha de Jesus. Vamos ler, então. Nós vamos ler o Salmo 71. Então, nesse salmo está escrito assim: obrigada, Sil, linda. Gente, quem puder, ative esse coraçãozinho laranja. Olha, a Sil passou por bastão já.
Que linda, Sil. Sil, você não tá comprando presente não, né, Sil? Ai, ai, ai. Vocês têm que fazer live para vocês ganharem presentes. Eu já fiz estudo de metafísica e mesmo nesse meio é muito difícil compreender algo que está fora do tempo. Então, é isso que eu estou falando, né, Douglas? A nossa mente não consegue compreender. Então, o Senhor deu o Cronos para a gente seguir essa linha, né? A gente precisa de uma linha de raciocínio, né? Foi o próprio Senhor que nos fez assim, não é verdade? Então, vamos ler. Em ti, Senhor, me refugio, que jamais eu seja envergonhado por tua justiça. Mas está muito baixo aqui hoje. Deixa eu pôr aqui para ficar mais alto. Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio, que jamais eu seja envergonhado. Por tua justiça me livrarás e me libertarás. Inclina para mim os teus ouvidos e me salva. Sê para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste me salvar. Sim, é o meu rochedo, é a minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, das mãos dos criminosos, das mãos dos violentos. Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança desde a minha juventude. Então, por isso que eu sempre falo que nosso pai Davi, eu sempre falo nosso pai, nosso primo, nosso irmão, para a gente compreender que nós fomos enxertados nessa história. Nós fomos enxertados nessa história. Essa história é a herança nossa, para nós conhecermos o caráter do Pai. Para conhecermos o Pai, precisamos conhecer o que ele fez, as histórias, como ele é, o que ele pensa. Então, quando eu digo nosso pai Davi, é nosso maior exemplo de guerreiro. Então, ele sempre fala, sempre que você for ler Davi, tente ler com a mente de um guerreiro. Ele é guerreiro, ele só fala em guerras. Ele foi chamado para isso, né? Ele é um rei guerreiro. Então ele diz assim: Tu és a minha esperança, soberano Senhor. Em ti eu deposito toda a minha confiança desde a minha juventude. Que juventude é essa? Quando ele era pastorzinho lá no mato, atrás de ursa, atrás de leão, para pegar a ovelhinha de volta. Ora, desde o ventre materno dependo de ti, das entranhas de minha mãe me separaste. Dia após dia és motivo de todo o meu louvor. Para muitos tornei-me um prodígio, enquanto eras tu o meu refúgio fortificado. Olha que lindo. Ele dizendo, muitos me consideraram um prodígio, um menino prodígio. Sempre foi realmente. Imagina, ele era pequeno, né? Davi era pequeno, mas era muitíssimo corajoso. Então, a maior virtude, o maior poder de um guerreiro é a coragem. Mas é como se diz, né? Potência sem controle não é nada, é um perigo. Então é preciso ser corajoso, mas ter o controle, um botão que controla. Esse botão que controla preserva a vida e também traz a vitória. O que é esse botão que controla? É a obediência. Não adianta ser corajoso, né, e ir metendo o peito e morrer. Então deve haver esse controle, que é o Senhor em nós, né, a palavra. Minha boca está repleta do teu louvor e constantemente proclamo o teu esplendor. Portanto, não me rejeites agora na velhice, quando as forças declinam. Não me abandones, pois meus inimigos tramam contra mim ainda na velhice. Ainda na velhice, os inimigos tramam contra mim, confabulam entre si os que me espreitam com a intenção de tirar a vida. Alegam, Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois não há quem o possa salvar. Ele está velho, né, Chay? Ó Deus,
Não fique longe de mim, meu Senhor, vem depressa em meu auxílio. Sejam confundidos e abatidos os que me hostilizam, cubram-se de opróbrio e de vexame os que buscam o meu dano. Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais os teus louvores. Minha boca narrará a tua justiça, e em todos os dias da minha existência os teus incontáveis atos de salvação. Olha só o que ele nos ensina. O que é para contar? Os meus notáveis atos? Não. Os teus notáveis atos. Opróbrio é vergonha mesmo, né? Onde é que ele falou opróbrio? Cubram-se de opróbrio e de vexame os que buscam o meu dano. Né? É um tipo de vergonha. Pega lá no Google, traz para nós, por favor, Douglas. Proclamarei os teus feitos poderosos, ó soberano Senhor, divulgarei diante de todos a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora, porém, vejo que estou idoso, de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras do teu braço às gerações presentes e futuras. Ora, tua justiça, ó Deus, chega até as mais elevadas alturas. Grandes proezas realizaste, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizeste experimentar tantas aflições, tantas desgraças, de novo me farás viver, e das profundezas da terra me farás ressuscitar. Ai, que lindo! Então, aqui está explicando Salmo 71, 20. Salmo 71, 20. Tu que me fizeste experimentar tantas aflições e tantas desgraças, ou seja, as experiências da vida, né, enquanto ele passou por aqui, de novo me farás viver, ou seja, vai me ligar de novo na tomada. Ele está falando, depois que o Senhor desligar, né, então ele vai dizer, agora ele está dizendo, de novo o Senhor vai me fazer viver, depois que eu morrer. Gente, morrer é desligar da tomada, é ficar em estado de espera, certo? Então ele pede não só que os inimigos não tenham êxito, mas que haja prova social disso. Com certeza, essa é a finalidade. A finalidade de todas as experiências que o Senhor nos dá, assim como Deus para Israel, por exemplo, no Egito, né, as 10 pragas, para que foram? Para tornar pública a sua obra, né? Então aqui ele está dizendo assim, ó, de novo me fará viver, e das profundezas da terra é Davi. Quem está fazendo é o Davi? Não, Davi está falando com Deus, né? Então ele está dizendo, e das profundezas da terra me fará ressuscitar. É lá que fica, é como se as profundezas da terra, que é o Hades fica aqui onde ele está dizendo, nas profundezas da terra, no centro da terra. É o centro gravitacional, onde só tem lavas. A rocha derretida, né? As lavas são rocha derretida. Imagine a temperatura disso. É rocha derretida. Olha, gente, para derreter uma rocha, né? Então o Hades, que fica no centro da Terra, é onde só tem isso, rocha derretida, é onde tem o centro gravitacional, né? Tudo atrai para lá, tudo é atraído para lá, né? Então lá é um tipo de... Lá o Hades é um tipo de depósito, vamos dizer assim, é um tipo de depósito onde as pessoas, os que morrem, são guardados e ficam aguardando para serem ressuscitados. É como se fosse um avatar, assim dá para compreender melhor? Então esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Quando vocês disserem a Idelma morreu, então o que o Senhor fez? O Senhor pegou o meu pendrive, o que eu sou, voltou para ele. E aqui, eu, propriamente dito, estou onde? Armazenado numa prateleira, lá no Hades, certo?
isso aqui sou eu, fica armazenado numa prateleira lá no Hades. E o meu pendrive voltou para o Senhor. Correto? Então eu estou armazenada lá no Hades, numa prateleira, desligada. Desligada. Papai Davi é quem melhor ensina sobre a morte. Estou desligada lá. Quando o Senhor quiser me ressuscitar, o que ele vai fazer? Ele vai me pinçar do Hades, né? Vai me pinçar do Hades e vai me colocar de novo o meu pendrive. O espírito não volta para Deus? Vai me colocar de novo o meu pendrive, daí eu vou fazer isso aqui, ó. Acordei. Onde eu tô? O que está acontecendo? Aí eu vou ver aonde eu acordei, né? Aonde eu acordei? Diante do trono? Aonde que eu acordei? Acordei diante do trono? Aonde que eu acordei? Eu acho que mais ou menos como o backup do computador. Esse backup fica lá. É isso, Douglas. É que eu não sei palavras muito modernas. Eu falo pendrive, mas assim, gente, para a gente compreender, tá? Um tipo de chip, um tipo de um backup. Não é um backup, Douglas, não é um backup, porque o backup seria o dobro, né? Gente, a gente tem que prestar muita atenção no que o Douglas fala, porque o Douglas é um menino extremamente inteligente. Então a gente precisa prestar bem atenção no que ele fala para a gente alcançar o que ele está falando, certo? Eu sou neuropedagoga, Douglas, e eu cuidava de jovens e adultos com altas habilidades. E eu fui no seu perfil, aqui, né, TikTok, e percebi que você tem altas habilidades, Douglas. Não pude avaliar, né? Claro, você só tem pouquinhos posts, pouquinhos vídeos, você tem que fazer mais, Douglas, e principalmente falando do Senhor Jesus. A sua inteligência foi dada por Deus para Deus. Então você tem que usar a sua inteligência para esclarecer para as pessoas as coisas que você alcançou e as pessoas não. Entende, Douglas? Então, gente, o Douglas é um menino extremamente inteligente que nós precisamos motivá-lo a ele liberar essa inteligência como pontinhos de luz para as pessoas compreenderem, né? Então tem que prestar bem atenção no que ele fala. Eu não sei, Douglas, umas palavras modernas. Eu sou limitada. Então não é backup, porque backup seria o dobro daquilo que já tem, né? Então eu tenho e tenho um backup disso aqui. Uma reserva, uma garantia, não é backup. É a própria essência, o próprio cerne daquilo ali. Não sei como dizer, por isso que eu falo pendrive. Na minha cabeça, pendrive fica melhor para entender. Mas eu acredito que todo mundo entendeu, não entendeu? O computador morre, para de funcionar. É o corpo que desliga e não liga mais. Liga mais, sim. O Senhor pode ligar. Opróbrio é o que? A provação, a vergonha, a desonra, a humilhação que ocorre de maneira pública. Ah, boa explicação, Zete, que você foi buscar lá. Então ele falou assim: cubram-se de opróbrio e de vexame os que buscam o meu dano. Então esse opróbrio é uma vergonha pública. Ah, sim. Agora sim ficou claro. Obrigada, Zetinha. Então, gente, o Hades é a sepultura. Nós ressuscitamos em corpo glorificado. A carne volta mais. Bom dia, Aston Guitar. Bom, então tá. Então, ó. Aqui a gente já tem algumas respostas, né? Em Salmos 71, 20, nós já temos algumas respostas, né? Então diz assim: tu me fizeste experimentar tantas aflições e tantas desgraças, ou seja, a experiência de vida, o tempo que ele passou aqui na vida, o cronos que ele teve aqui, digamos que 70 anos, né, 80 anos que a gente viva. Então a gente acumulou muitas experiências enquanto esteve aqui. Aí olha só, mas de novo o Senhor vai me fazer viver, ou seja, o Senhor vai me trazer de volta, certo? E das profundezas da terra, que é o Hades,
das profundezas da terra, o Senhor vai me ressuscitar. Então, tá, a pessoa foi desligada. Aí vocês vão dizer, e Delma foi desligada, igual ela falava, ela foi desligada. Então, o Senhor vai pegar o meu pendrive, que é onde estão todas as experiências, tudo que foi vivido, como ele está dizendo aqui, ó, todas as experiências que eu tive, né, todo o meu treinamento. Agora sim encontrei. Todo o meu treinamento tá aqui, gente. Vocês assistiram Matrix? Aí vocês viram que eles pegavam o Neo, quando ele passou para lá e compreendeu, pegaram o Neo e daí eles pegavam a pendrive e acoplavam assim na cabeça dele e transferia aquele treinamento para ele. Aí aparecia ele lá treinando numa tela, num espaço virtual lá, treinando com o Morfeu, lutas lá, marciais, aquelas coisas. E aí falavam assim, vamos carregar nele jiu-jitsu, vamos carregar nele karatê, vamos carregar nele não sei o quê. Vocês viram aquilo? Vocês assistiram, gente, Matrix? Gente, nem sei quantos anos mais tem Matrix. Gente, eu sou antiga demais, não sei nem com o que explicar para vocês as coisas. Olha lá, não viu? Misericórdia. Então, gente, eu tenho que explicar só para os antigos. Só para os antigos que eu tenho que explicar as coisas, porque com os novos eu não tenho palavras para falar com os novos, né? Sim, Lucas. Então, gente, nesse Matrix, um filme antigo, nesse filme o Keanu Reeves fazia o papel de Neo. Então pegaram ele, colocaram lá, aí eles pegavam assim, né, irmão Lucas? Pegavam lá e falavam assim, vamos carregar nele o treinamento de jiu-jitsu. Aí tinha um plug, não sei como é que se diz na cabeça dele assim, daí colocava aquilo lá e ia carregando, fazendo download nele dessas coisas, fazer download disso, download daquilo, tá, olha como o Senhor vai avançando devagarinho, né? Então aí, vamos dizer assim, irmã Delma, gente, vamos chorar porque o Senhor desligou a irmã Delma. Por que a gente chora? A gente chora, a gente vive esse período de luto. Por quê? Porque nós não vamos mais ter a pessoa, né? E nesse período de luto nós estamos honrando quem? Honrando o próprio Deus. Senhor, o Senhor nos separou daquela pessoa que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu aquela pessoa, nós amamos aquela pessoa, o Senhor nos tirou aquela pessoa, é o Senhor, tá? O luto é conversar com o Senhor. A pessoa morreu, a pessoa não está escutando mais nada, você pode falar o que você quiser ali. A pessoa não está escutando mais nada. O luto é com o Senhor, para você conversar com o Senhor a respeito das experiências que o Senhor lhe deu com aquela pessoa. Seu pai, sua mãe, né? Não vou ter mais experiências com essa pessoa, Senhor. O Senhor me deu, o Senhor a levou. Então tá. Então aí fala assim, o Senhor, gente, o Senhor desligou a irmã Delma. Até dei o meu... Deixa eu falar para eles, Leile. Sigam a Leile, porque se eu sumir, a Leile tem o telefone do meu marido para perguntar se aconteceu alguma coisa comigo, se o Senhor me desligou, né? Porque eu tava pensando, gente, como é que vai descobrir se eu sumir o que aconteceu comigo? Como é que vai descobrir? Não tem como descobrir, porque o único contato é o TikTok e o meu celular, alguns. Então, daí o Senhor desligou a irmã Delma. Então, uma parte não volta para Deus, o sopro dele não volta para ele, o sopro dele não vai para o Hades, o sopro dele volta para ele e eu, propriamente dita, vou ser armazenada lá no Hades. Quando chegar o dia da ressurreição, o Senhor vai chamar primeiro os mortos, não fala? Primeiro os mortos. Então o Senhor vai pegar todos do Hades e vai fazer o download. Vai fazer o download. O Senhor vai falar, anjos do responsáveis pelo download. Agora eu quero fazendo download em todos. Então eles vão lá e faz o download em todos. Aí todos voltam, todos vão fazer assim, ó. Então assim, ó, como se fossem os bonecos, tá? Sem o sopro. Aí eles estão lá. Aí daqui a pouco, onde eu tô? Tô diante do trono. Imediatamente reverencio. Tô diante do trono, imediatamente reverencio. Certo, amadinhos? Então, Davi está dizendo aqui
Davi está dizendo: o Senhor, eu sei, mesmo depois que eu morrer, o Senhor vai me trazer de lá, das profundezas da terra, vai fazer um download em mim e eu vou voltar. Então, todos os nossos amados que o Senhor desligou estão guardadinhos. Lembra que o Senhor falou para nós? Nem nos ossos ninguém mexe. Os ossos estão aonde? No Hades? Não, os ossos estão aqui na terra. Então, isso é uma maneira simbólica do Senhor dizer, né? Porque tem ossos que não existem mais, ou existem fragmentos, não sei, né? Então, o que importa é que o Senhor cuida de tudo isso, né? E nós voltaremos, com certeza. Todos voltarão. Os ímpios, os bons, os maus, todos voltarão para julgamento diante do Senhor, né? Aumentarás minha dignidade e uma vez mais me abençoarás com a tua presença confortante. Então, acompanhado da harpa, te darei graças, meu Deus, por tua fidelidade. Cantarei louvores para ti ao som da cítara, ó Santo de Israel. Ao cantarem teus louvores, exultarão de alegria os meus lábios e minha alma, que resgataste. Igualmente, todos os dias, minha língua recitará a tua justiça, porque se cobriram de vergonha e vexame os que buscavam minha desgraça. Então, isso aqui é depois do download que ele está falando. Depois do download, né? Na presença do Senhor. Então, o Salmo 71:20 fala sobre o Hades. Vamos para Provérbios? Às vezes eu penso que eu estou falando sozinha aqui e vocês estão pensando, que mulher esquisita essa, né? Porque vocês não falam na rolagem, eu estou falando as coisas, vocês não falam nada na rolagem. Eu fico pensando assim que vocês estão aí, tudo pensando assim, que mulher estranha essa aí, né? Ela fala de Deus mesmo. Então vamos lá. Provérbios 12, 5-7. Provérbios 12, 5-7. Oi, José Avelar. Gracinha. Ai, Douglinhas, verdade. E é difícil você prestar atenção, né, Douglas? Que bênção que o Senhor aquieta sua mente aqui. Sua mente é muito veloz. Então vamos lá. Provérbios 12, 5-7. Diz assim: os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas, né, Iraci? Então, olha só, aqui nós temos sempre duas pessoas. Bom dia, Maria. Sempre duas pessoas. É para a gente saber em qual delas nós estamos. Em qual delas nós estamos. Os planos dos justos são honestos. Os meus planos são honestos, Rogério? Os seus planos são honestos? Os nossos planos são honestos? Honestos? Não vai ferir ninguém? Não vai levar vantagem sobre ninguém? Os planos que eu tenho são planos que não prejudicam, né? No mínimo, não prejudicam os próximos, sendo que os nossos planos deveriam ser em favor dos próximos, mas nós não alcançamos ainda essa evolução, então os nossos planos pelo menos não prejudicam os próximos. Então, se os nossos planos são honestos, nós somos justos, nós somos os justos. E aí aqui o Senhor sempre nos explica quem são os justos. Para a gente receber as bênçãos dos justos, nós precisamos ser os justos. Olha só que coisa, né? O óbvio precisa ser dito. Para eu receber as bênçãos de um justo, eu preciso ser um justo, né? Mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. Então, se eu não estou tendo planos honestos, eu estou nessa outra posição aqui, do que quer enganar, do que quer levar vantagem, do que por causa de R$ 10 está defraudando os outros, entende? Então, se eu estou nessa condição, eu quero levar vantagem, eu quero chegar primeiro, eu quero pegar o maior, eu quero, sabe, desde as mínimas coisas, né? Não é só coisas grandes, desde as mínimas coisas, porque o que o Senhor analisa é a intenção do coração, né? Então, se eu estou nessa condição, o Senhor está me dizendo que eu sou quem? Eu sou o ímpio, ímpio.
Então, se eu sou o ímpio, eu vou colher o que eu vou receber o que o Senhor tem para o ímpio, não o que o Senhor tem para o justo. Ah, eu sou de Deus e me acontece cada coisa. Sim, você é de Deus, mas o ímpio também é de Deus. O ímpio também é de Deus. O Senhor está falando aqui para o justo e para o ímpio, porque os dois são dele. Os dois são dele, tá? Os dois. Nós passamos por fases de impiedade, que é quando você cai. Quando você cair, falam assim, cair na fé, por exemplo, cair na fé, né? Então, quer dizer, por um tempo eu fui ímpia. Compreendem? 5, agora nós vamos para o 6. As palavras dos perversos são armadilhas mortais. Quem são os perversos? São aqueles que pervertem, mudam, manipulam a palavra, né? Reorganizam, deixa do seu gosto, né? Não foi bem assim que Deus disse. Entende? Esse é o perverso. As palavras dele são armadilhas mortais. Por que são armadilhas mortais? Porque levam para a morte. Por isso que é armadilha mortal. Porque caiu numa arapuca para a morte. Né? O que é essa arapuca? As palavras do perverso, que você gosta tanto de se associar. Ah, vou me associar com aquela palavra ali é tão boa, aquela palavra ali é tão agradável, vou me associar àquela palavra ali, vou me assentar naquela roda ali, vou comer naquela mesa ali. Mas é uma armadilha mortal. Mas quando os justos falam, quem são os justos? O Senhor está explicando, gente. Quem são os justos? Os justos são esses que o Senhor falou aí, ó, que tem planos honestos, e aí você vai ver na Bíblia, põe no Google lá, versículo que fala sobre os justos, e vai aparecer lá um mundo velho de versículo para você estudar o que é o justo, certo? Então diz, quando os justos falam, aí há libertação. O que é libertação? Libertação é expulsão de demônios. Isso é libertação. Então, é como se, parafraseando aqui, né, Michelinha? Michelinha chegou. Parafraseando aqui, é como se o Senhor dissesse, quando os justos falam, os demônios saem. Correto? Correto? Então, quando os perversos falam, são armadilhas mortais, arapucas para a morte. Mas quando o justo fala, os demônios saem. A libertação. Por quê? Porque os justos falam o próprio Deus. Eles falam Deus. E os perversos falam o inimigo de Deus. Então, é o que liberta. É a palavra, é Deus, não é a gente, não. É Deus que liberta, né? 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Aleluia. Essa casa aqui é a família. Então, os ímpios são derrubados e desaparecem. Os ímpios são derrubados e desaparecem. Mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Você ama a sua família? Você quer que o Senhor guarde a sua família nele, nessa fortaleza, debaixo dessa asa? Então o segredo é fácil, é só você ser justo. Se eu sou justa, o Senhor cuida da minha casa. A minha casa não é de tijolo, a minha casa é a minha família. Essa é a minha casa, né? Quando o Senhor falava assim, né? Abraão foi recolhido aos seus, Jacó foi recolhido aos seus, José foi recolhido aos seus. Quando desligou, voltou para sua casa, foi para sua casa. É lá na prateleirinha lá da sua família, lá no Hades. A prateleirinha lá da sua família, lá no Hades, lá, o seu clã. Você vai lá, guardadinho lá na prateleirinha lá no Hades, prateleirinha do seu clã, né? Então, há um guardião também no Hades, né? Há um bibliotecário. Há um bibliotecário no Hades, que é quem? A morte. A morte é que organiza tudo isso e mantém tudo isso e também sai para colher
os livrinhos novos. Quando o senhor fecha um livro, quem que leva e coloca lá na estante lá do Hades? A morte, né? A bibliotecária. A bibliotecária. A bibliotecária passou lá em Israel. Vocês lembram quando a bibliotecária passou lá em Israel? A bibliotecária, o senhor falou lá, vai lá, bibliotecária. Quero que você recolha todos os livros lá, primogênitos do Egito. A bibliotecária foi e o senhor falou, vou te dar um código. O que tiver sangue na porta, esse não é para colher, pegar o livrinho mais novo. O livrinho, o último livrinho que foi escrito nessa família, não é para pegar. Só Israel, tá bom? Então aí a bibliotecária foi lá no Egito e passou recolhendo os livrinhos. Os livrinhos de Israel o senhor não deixou, não é? Aí a bibliotecária encheu assim uma pilha de livros, foi lá para o Hades, que é a biblioteca que ela cuida, e armazenou os livros. Esse aqui vai para onde? Esse aqui é prateleira A, número 67. Esse aqui é prateleira C, número 28. Esse aqui é prateleira tal. É assim. O Hades, né? Os ímpios são... Porque se o senhor falar, eu quero a Idelma, né? Como, por exemplo, quando o senhor falou, né? Quando o senhor deu ordem, né? Quando o senhor deu ordem para aquela menina que o senhor falou, Talita Cumi, lembra? O senhor deu ordem para a menina. É para a menina que o senhor está dando ordem? Não, é para a bibliotecária. Bibliotecário, né? Eu falo bibliotecária porque é a morte, né? Sim, a Ângela, se morrermos, né? Se o Senhor voltar com a gente vivo, daí nós não vamos conhecer o Hades. Nós vamos direto para o Senhor. Então, quando o Senhor falou lá para Talita Cumi, né? Talita Cumi, menina, levanta. É uma ordem, o Senhor deu uma ordem. Não foi para a menina estava desligada. O Senhor deu a ordem para quem? Para a bibliotecária. Quando o Senhor disse Talita, ela já sabia, a morte já sabia, essa tá na prateleira H, número 79. Foi lá e pegou o livrinho lá, prateleira H, 79, entregou para o Senhor. Entregou para o Senhor o livrinho. Aí o Senhor pegou e trouxe de volta. Acoplou o pendrive e trouxe de volta. Correto? Então, também outro exemplo, né, que o Senhor fez isso, Lázaro, né? O Senhor deu uma ordem também, não é? Lázaro, vem para fora. Então, é uma ordem. Lázaro, vem para fora. Essa ordem não é para Lázaro. Lázaro não está escutando nada, ele está desligado. A ordem é para a bibliotecária do Hades. Lázaro, quero Lázaro. Então, ela sabe, Lázaro está onde? Está na prateleira R2. Vai lá, R2, pegou Lázaro, entregou para o Senhor. Aí o Senhor trouxe Lázaro de volta. Ficou confusa, Flavinha? Estou dizendo que as pessoas estão todas guardadas no Hades, né? Para serem ressuscitadas. Então os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Então a casa dos justos, que é até depois da morte, né? Quando o Senhor nos recolhe, por isso que a gente tem no nosso coração, olha como a gente tem no nosso coração algo que Deus pôs, que é a gente ser enterrado junto com os nossos, não é? Esses dias mesmo eu estava falando com a minha mãe, eu vou ser enterrada lá com o pai, né? E ela falando, eu também quero ser enterrada lá com o pai. Ninguém quer ser enterrado disperso. Um numa cidade, outro na outra cidade, outro na outra cidade, outro na outra cidade. Não. Mas que diferença faz? Você morreu, mas é uma intuição que o Senhor pôs no nosso coração, né? Fique junto dos seus. Então, na nossa família, a gente costuma falar que nós queremos ficar todos juntos com a Bisa. Porque a Bisa que foi a serva do Senhor. É dela que vem a herança das orações dela que vem. Outro dia, gente, eu estava numa aflição, sabe? E sabe qual o consolo que o Senhor me deu?
Por mais que eu orasse, eu não era consolada. Sabe qual o consolo que o Senhor me deu? O Senhor me disse bem assim: fica tranquila, porque eu vou honrar todas as orações da Bisa. Aí me acalmou. Ai, verdade, Senhor. A Bisa orou 50 anos pela família, antes do Senhor desligá-la. E o Senhor me disse: eu vou honrar as orações da Bisa. Aí me acalmou. Então, assim como o meu filho, né, quando eu for desligada, meu filho, o Senhor vai poder dizer isso, porque meu filho sabe quanto eu oro por ele, né? Então o Senhor vai poder dizer para ele: eu vou honrar as orações da sua mãe, você não merece, mas eu vou honrar as orações da sua mãe. Foi o que o Senhor disse para mim: você não merece, mas eu vou honrar as orações da Bisa. 50 anos orando por você, eu vou honrar. Não me esqueci de nenhuma das orações da Bisa. Então, a gente fala, né, eu quero ser enterrado junto com a Bisa, porque a hora que o Senhor vier buscar a Bisa, aí a gente tá tudo junto, a gente vê, a gente se gruda na Bisa, para ir junto. Então, vamos agora para ler Deuteronômio 13, né? Então, por isso que o Senhor disse: vai ser recolhido ao seu clã, né? Isso lá no Hades, vai ficar na mesma prateleirinha do seu clã, né? Então, vamos para... Mas esse clã, gente, esse clã não quer dizer clã de sangue, quer dizer clã das experiências terrenas, certo? Clã das experiências terrenas, senão eu teria que ser recolhida em um clã e meu marido ser recolhido em outro clã. Mas nós vamos ser recolhidos no mesmo clã. Por quê? Por causa das experiências que nos uniram. Então esse é o clã. O clã é o clã das experiências terrenas. Quem são os meus, né? Então se eu nasci no Japão e aí me trouxeram para o Brasil, e a minha família ficou no Japão, onde é que está o meu clã? Meu clã está aqui no Brasil. O meu clã é minha tribo, né? Então vamos lá. Vamos para Deuteronômio. Ah, Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Nós vamos para Deuteronômio 9. Deus revela a sua graça a Israel. Deuteronômio 8, é? Deuteronômio 8, Deus disciplina seus filhos. Então aqui Moisés está conversando com o povo e está conversando com Josué, principalmente Josué tá de butuca ali, ó. Josué tá com o olho desse tamanho aqui, ó, Josué. Porque ele já sabe, o Senhor vai desligar Moisés e eu que vou ficar no lugar, né? Então ele tá com o olho desse tamanho, ó, para aprender. Então isso aqui, tudo que está sendo recapitulado, o Senhor não falou, mas na verdade é para Josué. Ele não citou aqui, mas na verdade é para Josué, porque tanto o povo já sabe, Moisés já sabe, o Senhor já sabe, é só por amor a Josué. Portanto, tendes cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno a cumprir, a fim de que viva bem e se multiplique entre e possua a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu para os vossos antepassados. Traga sempre viva em sua memória a maneira como Yahvé, o seu Deus, te conduziu. Eu acho que a gente já leu 8, hein? Por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar vocês, a fim de que vocês exteriorizassem todas as intenções do seu coração. Não leu, não. Senhor Jesus, aqui, ó, Deuteronômio 8. Ai, ontem a Leile mandou uma foto lá no meu Instagram, tão linda, Leile. Foi ontem. A Leile, assim, anotando as coisas, a live acontecendo, né? O Rabi falando a palavra na live e a Leile com a música linda ainda. Eu amei, Leile, foi muito lindo. Aí eu me lembrei agora, nós estamos fazendo uma transcrição aqui, né, do que o Senhor nos fala. Deuteronômio 8, 2. Por que eu estou guardando isso? Porque aqui o Senhor disse assim, ó.
que as provas vêm para exteriorizar o que está no nosso coração. Essa é a finalidade da prova. É mostrar para nós, trazer para fora, mostrar para nós o que está no nosso coração. O Senhor já sabe. Ele já sabe muito bem. Ele não precisa provar a gente não para ele saber quem a gente é. Ele já sabe muito bem. É para a gente mesmo. A gente é que não sabe, né? A gente é que não sabe. A gente acha que a gente é uma pessoa tão boa. Ele acha que a gente acha que a gente é uma pessoa tão maravilhosa. Aí Deus manda alguém para dar um pisão no nosso pé. Aí a pessoa passa, dá um pisão no nosso pé, pronto, a gente já quer dar uma facada nas costas da pessoa. Então é para isso, é para o Senhor nos mostrar. Daí exterioriza, que é o cadinho, lembra? Aumenta o fogo no cadinho do ourives, panelinha do ourives, põe o ouro na panelinha. Aí o ourives vai aumentando a temperatura. O ouro vai descendo e as impurezas vão subindo. Então quando a impureza sobe, o que faz? Limpa, né? Tira a impureza, né? Tira a impureza. E o Senhor não deixa nunca esfriar isso, porque se esfriar, aí endurece tudo de novo. Então, aqui o Senhor está dizendo, ó, a finalidade de vocês serem provados 40 anos no deserto o propósito foi isso, ó, exteriorizar as intenções do seu coração. Esse que é o propósito da prova. Como eu falei, eu sou um anjinho de candura, eu sou uma princesinha, eu sou uma delicadeza, pareço uma geisha japonesa, tão rica e tão amável. Aí o Senhor manda um para vir e pá, dá um pisão no meu dedão da unha encravada. Daí o que eu faço? Eu juro aquela pessoa de morte. Então isso é exteriorizar. Aí tá vendo? Tá se conhecendo agora? Tá vendo quem é você? Então daí eu me envergonho, me arrependo e clamo ao Senhor. Senhor, eu sou uma pessoa terrível. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Avança em mim, Senhor. Me limpa com seu sangue, Senhor. Tá vendo? Então daí a impureza é limpa. Viram giraia, né, Leile? Viram giraia, né? Não é verdade? Então é amor do Senhor aumentar a temperatura, né? Pra gente ser limpo. E tem que ser rápido, viu, gente? Tem que ser rápido, viu, giraias? Tem que ser rápido, giraias. Eu não sou giraia, eu sou um docinho de leite. Mas vocês tudo aí, bando de giraia, se vira. Ai, que nem meu marido, né? Teve aniversário, foi aniversário dele, daí lá no hospital disse que ele chegou e tinha uma surpresa, daí fizeram um cartaz. Fizeram um cartaz e no cartaz escreveram assim, né? Os diabéticos que se cuidem, porque o docinho chegou. A hora que eu vi aquilo, eu falei, quem é que é docinho? E eu tava lá, meu amor, que bom que os seus colegas de trabalho amam você. Isso vem de Deus, meu bem. É Deus cuidando de você no trabalho. Aí me mostra o cartaz lá. Os diabéticos que se cuidem, porque o docinho chegou, daí eu vi aquilo, na hora o giraia saiu. Na hora o giraia saiu. Eu falei, o quê? De onde que tiraram isso? Pronto, o giraia saiu na hora, já queria acabar com tudo. Já queria matar todo mundo já. Entende? Ai, Senhor Jesus, eu vou pegar para mostrar para vocês, quer ver? Ai, vocês fazem vocês me tiram do foco. Vocês me atrapalham. Vocês me atrapalham a minha concentração aqui. Mas é tudo isso, gente, é pra gente saber, né? Pra gente entender o que Deus está falando. Deus fala comigo como quem fala a uma criança. Então é assim que eu compreendo as coisas, é assim que eu transmito para vocês. Eu não vou nunca transmitir para vocês chique. Como é que eu vou transmitir para vocês chique se eu não sou chique?
Os que são alcançados pelos chique estão lá no chique. Vocês não, vocês são igual a mim, por isso que o Senhor ligou vocês a mim aqui. Então, ó, daí, né, ele foi no serviço e era aniversário dele. E ele trabalha no hospital. Aí ele voltou do trabalho no dia do aniversário. Daí ele voltou, os meus colegas fizeram uma festinha surpresa para mim. Falei, oh meu amor, isso foi o próprio Deus, meu amado, amando você. Próprio Senhor amando você. E eu, aquela alma, né? Aquela alma pura, mais alva do que a neve, eu, né? Daí ele mostrou, escreveram várias coisas lá para ele, vários cartazes. Olha que um monte de cartazes, né? Ó, escreveram para ele. Aí ele me mostrou isso aqui, ó. Os diabéticos que se cuidem, que o docinho chegou. Falei, o quê? Quem que fez isso aí? Quem que fez isso aí? Da onde veio isso aí? Quem que escreveu isso aí? Quem que montou isso aí? Quem é? Quem é que montou isso aí? Quem é? Pronto, acabou o mundo. O Jiraya veio e já estava com a espada desembainhada já na mão. Então, o Senhor mostra, né? Então, o Senhor, é aqui que o Senhor tá, que o papai Davi está falando, olha aqui, ó. O Senhor manda a prova, o Senhor manda a prova para quê? Para exteriorizar o Jiraya, né? Aí a gente vê e se arrepende, né? A gente vê se é, ô Senhor Jesus, que vergonha, Senhor. Me ajuda, Senhor, né? Flavinha. Então, para ver aqui, ó, se estava decidido a obedecer aos mandamentos ou não. Gente, guarde esse versículo aqui para meditar depois, gente. Ó, Deuteronômio 8:2, né? Trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para vos tornar humildes, e provar vocês, a fim de exteriorizar todas as intenções do seu coração, se estava decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Então Deus já sabe. Deus não precisa. Deus já sabe. É pra gente, a prova é pra gente se conhecer. Não é pro Senhor nos conhecer. Ele já conhece muito bem, né? E lamenta, né? Então aqui eu vou colocar aqui, deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui de uma forma que eu me lembre depois, né? A prova vem para me mostrar quem sou eu. Então, conforme eu não vou entendendo, Deus vai aumentando a temperatura, entende? Deus vai aumentando a temperatura, porque o Senhor nem não precisaria prova, na verdade, tá, gente? Não seria necessário prova. A palavra diz que se a gente se julgasse a nós mesmos, não precisaria prova. Mas a gente não se julga, a gente julga os outros e não julga a si mesmo. Então o Senhor manda a prova, aí ele manda uma provinha levezinha, um falar leve, manso e calmo. A gente não entende, a gente se faz de rogado, a gente não entende. Então o Senhor vai aumentando a temperatura, até ficar claro, né? Vai aumentando as cintadinhas, até compreender. Estamos em Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou, fez com que você sentisse fome, te alimentou com o maná que nem tu nem os teus pais conheciam, para te mostrar, o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, o Senhor trouxe à existência o que não existia para alimentá-los, correto?
Às vezes, é porque esse toda palavra, não só de pão vive o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus, porque a palavra que vem da boca de Deus produz o que vai ser comido. Não é que é para ficar em jejum, é que é para comer aquilo que o Senhor está produzindo. Dá para compreender? Olha só, diz assim, ó, ele fez, primeiro ele fez que você tivesse fome, né? E daí te alimentou com o maná. Olha bem, te alimentou com maná. Ou seja, para você ter fome, ele tirou o que tinha. Tirou o que tinha, você teve fome. Você ficou sem nada, teve fome. Quando você teve fome, ele deu o maná. O maná vamos dizer assim, ele limitou a sua alimentação ao maná para fazer uma detoxificação em você. Fazer assim como tem a semana detox, ele fez 40 anos detox no povo do Egito. Por quê? Porque as toxinas eram muitas do Egito. Estava intoxicado demais com o Egito, saiu o Egito pelos poros deles, né? Então o Senhor fez um detox neles de 40 anos, que foi com o quê? Com o maná, só tinha o maná para comer, embora pudesse fazer várias produções com esse ingrediente, né? Mas aí ele diz, primeiro eu fiz você ter fome, daí eu dei o maná, porque daí você come, não adianta o Senhor dar quando você está abastado, daí você não come, o Senhor não desperdiça nada, né? Fez que sentisse fome. E aí se alimentou com o maná, que nem tu nem o seu pai conheciam. E aí ele diz assim, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão. O que é o pão? O pão é o que eu posso fazer. Eu posso. Eu tenho dinheiro aqui, eu vou ali e compro comida. Eu posso, com a força do meu braço. Então ele está dizendo, não é só de pão que vive você, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, você não vai comer o pão que você pode comprar, que você pode com a força do seu braço. Você vai comer o que eu vou produzir para você comer, né? Então o maná foi para mostrar que não é só das coisas do Egito que você vai se alimentar, mas é daquilo que eu vou produzir para você, né, irmão Cirilo? Que é o maná. Entende? Então o Senhor primeiro tira as coisas para depois ele oferecer aquilo que é dele, o detox. Tá dando para compreender? As vestes que você usava não se envelheceram, tampouco os seus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada com o Senhor. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava. Ele te educava nesse caminhar, nesse caminho, como um pai instrui e disciplina o seu filho que ele tanto ama. Que ele tanto ama, né? Obedeça, então, os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, para que você ande nos caminhos dele e aprenda a amá-lo reverentemente. Então, amar o Senhor é na caminhada, né? Na caminhada. O amor, ele é desenvolvido. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é uma decisão, você decide amar. Por isso que o Senhor diz, ama o teu inimigo. Não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido, Senhor, eu decido, declaro, eu amo fulano de tal. Esse amar é abençoar, é desejar o bem, desejar coisas boas, desejar para ele o que eu desejo para mim também. Então, amar é uma decisão. E aí o amor, ele vai com o tempo sendo como um mingau, assim, como um mingau. Com o tempo ele vai ganhando uma substanciabilidade, existe isso? Ele vai ganhando uma consistência com o tempo, entende? Até que pode ser comido aquele mingau. Antes era leite com maisena, mas o tempo do leite e da maisena juntos fizeram com que agora ele possa ser comido, o mingau, né? Bom dia, Clóvis. Você é novo aqui? Gente, quem está aqui pela primeira vez? Obrigada pelos corações. Nós vamos chegar a 40k. Vamos chegar a 40k. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, diga de onde você é. Quem está pela primeira vez, diga de onde você é. Oh, Clóvis. Que bênção, Clóvis.
Que bênção. Continue nos corações para que as pessoas venham para cá. Tentando ver aqui. 5.000 pessoas já passaram por aqui. Buriti de Goiás, Filhos Gonçalves. Que bom, gente. Amém. Deus os abençoe muitíssimo também. Então vamos terminar de ler o Deuteronômio 8. Eis que Yahvé, teu Deus, vai fazer-te herdar uma terra boa. Estamos no verso 7. São Miguel do Araguaia, Sebastiana, Guará, Lilian, que lindos. Amém, amados. Eis que Yahvé, teu Deus, vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, né? Buri? Ah, eu sou de Itapeva, mas agora moro em Sorocaba. Buri, onde mora o... Como é que é o nome do prefeito? Ai, gente, ele é meu amigo, esqueci o nome dele. Da rádio. Como é que é o nome dele da rádio? Gente, deu um branco. Como é que é o nome da rádio aí, que prefeito de Itapeva, Clóvis? Gente, deu um branco. Que trabalhava com a Terezinha da Paulina, deputada Terezinha da Paulina. Trabalhava eu, ele e ela. Eu e ele trabalhávamos com ela. Comeron. Né, Clóvis? Comeron é meu amigo. Se você encontrar o Comeron aí, você fala, conhecer a Idelma. Ele vai dar bastante risada, contar um monte de história para você. Então, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas. Terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Olha, gente, a terra produz até metais. Que lindo, né? 40k, Aurenilda. Gracinha. Obrigada. Oi, rei da mesa. Chegaste, rei da mesa. O rei da mesa joga sinuca. Qual a diferença de sinuca e bilhar? Queria saber. Olá, Flavinha. Aí diz assim: contudo, tem descuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus. Ó, cuidado, Fabi. Cuidado para você não se esquecer do Senhor teu Deus e não deixe de cumprir os mandamentos dele. Então, esquecer o Senhor é não cumprir os mandamentos, não cumprir a Bíblia, não ler para saber, não praticar a palavra, não praticar... Ah, só o nome mesmo. Não praticar a palavra, né? Isso é esquecer do Senhor. Então, se você não pratica o que está na Bíblia, não lê para praticar, o Senhor considera que você se esqueceu dele. Então, por isso que muitas vezes a gente fica orando, parece que o Senhor não escuta. Por quê? Porque você se esqueceu dele primeiro. Por quê? Como assim? Porque o Senhor não vê o que eu digo, o Senhor vê o que eu faço. São as minhas atitudes que o Senhor vê, não as minhas palavras. As minhas palavras não são de confiança. As minhas atitudes é que mostram as minhas verdadeiras intenções. Então, aqui diz assim, ó, que se esquecer do Senhor é não cumprir os seus mandamentos. Né, Clóvis? Doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Você não falou, Clóvis, você conhece o Comeron? Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nessas casas, havendo-se multiplicado o seu gado e o número das suas ovelhas tendo aumentado e multiplicado também tua prata, teu ouro, tudo que você tiver, que o teu coração se ensoberbeça, ó.
é tudo meu, eu que conquistei, eu que consegui, eu que cheguei até aqui. E venhas a te esquecer o eterno teu Deus. Então o Senhor já falou o que é esquecer dele, né? O que é esquecer dele, Eunice? Esquecer dele é deixar de obedecer. E para obedecer eu preciso saber o que ele quer. Tá aqui, ó, o que ele quer. Eu preciso conhecer o Senhor e saber o que ele quer para obedecer, né? E aí diz assim, que o eterno teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais. Ó, o que a gente atravessa? O que a gente atravessa? Um deserto com serpentes e escorpiões mortais, numa terra seca e hostil. Ele tirou água da rocha para saciar a sua sede, que no deserto te sustentou com um maná, que os seus antepassados não conheciam, nunca tinham visto, foi feito especialmente para você, para te humilhar, para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para você no futuro. Oh, glória a Deus! Deuteronômio 8,16. Deuteronômio 8,16. Preparar para o futuro. Então, para que são as provas? Para preparar para o futuro. Portanto, não digas no seu íntimo, não fale assim no seu íntimo, foi a minha força, foi a minha força, foi aqui, ó, o poder do meu braço que me deram todas essas coisas, esses bens, essas riquezas. Não diga isso. Antes, lembre-se de que Yahvé, o teu Deus, lembre-se dele, porque é ele quem te dá força, te dá capacidade para produzir essas riquezas. Então, foi pela força do seu braço? Sim, mas essa força veio de onde? Veio de onde essa força? É ele que te dá, né? Confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Então, o Senhor está cumprindo a aliança, né? Como você pode perceber. Se você se esquecer do Senhor, o teu Deus, o que é se esquecer? Ele acabou de explicar aqui. Até vou guardar isso aqui. Deuteronômio 8:11. O que é esquecer do Senhor? O que é esquecer do Senhor? É deixar de ler e praticar, né? E aí ele diz assim: se você se esquecer do Senhor, o seu Deus, e seguir outros deuses, olha aí, e seguir outros deuses, e servir outros deuses, e prestar culto a outros deuses, eu te asseguro que você vai ser exterminado. Então, esse seguir outros deuses é porque não é você declarar, agora estou deixando Yahvé e vou seguir outro, eu não gosto da palavra outro Deus, vou deixar Yahvé e vou seguir um falso Deus, né? Ninguém diz isso. Mas quando você deixa de obedecer ao Senhor, automaticamente você passa para um falso Deus, porque você não fica neutro nunca, nunca você fica no meio do caminho. Eu não sou nem desse, eu sou em cima do muro, não existe esse muro, certo? Onde as trevas se juntam com a luz, né? Há uma penumbra, não há um muro. Há uma penumbra, não um muro, há um lusco-fusco. Vocês já ouviram falar de lusco-fusco? Lusco-fusco é quando está anoitecendo assim e chega um momento que é o momento de mais difícil dirigibilidade para quem está com os carros na pista. É o lusco-fusco, é quando a treva encontra a luz. É uma penumbra, é o lusco-fusco. Então não existe muro para você ficar em cima do muro, você fica no lusco-fusco, sendo que o lusco-fusco é o quê? Trevas. O Senhor é luz, luz bem clara, não é lusco-fusco não. Então saia do lusco-fusco, certo, lusco-fusco? Então ele está dizendo aqui, ó, se você deixar de praticar as coisas do Senhor, imediatamente você foi para o lusco-fusco.
Não tem muro para você ficar em cima. Mas escreva aí para você pesquisar depois lusco-fusco. Lusco-fusco. Então ele diz assim, se você se esquecer do Senhor teu Deus e seguir outros deuses, esse outros deuses aqui não tá boa essa tradução da King James. Se você esquecer, não existe outros deuses. Não existe outros deuses, só existe um. É deuses com D minúsculo, tá? Então, se você se esquecer do Senhor teu Deus e seguir falsos deuses e os servires e prestar culto a eles, eu te asseguro que hoje mesmo, que você vai ser exterminado. Você vai ser exterminado porque você não serve. Você vai perecer do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à sua frente por não ter obedecido à voz do Eterno, o seu Deus. Então, muitos já são exterminados, né? A gente vê muitos exterminados por aí. Estão exterminados já e nem sabe. Já estão tudo exterminados. Vamos para... Precisa o Senhor ressuscitar, né? Igual a música da Aline Barros. Ressuscita-me. Ressuscita-me, porque já fui exterminado. Me ressuscita, Senhor. Né? Vamos compartilhar agora para chamar as pessoas para a gente ler um pouquinho do Novo Testamento. Então, põe o seu dedinho na tela, segure o seu dedinho na tela, segure seu dedinho na tela. Aí vai aparecer uma lista de pessoas para você convidar. Aí você envia. Não fique olhando quem são as pessoas, apenas envie o convite. Não olhe para quem é, apenas envie. Você não sabe com quem o Senhor quer falar, né? Então agora nós vamos para Lucas 8, é isso? É isso, Nardel? É isso, minha gente? Nós vamos para Lucas 8? As muitas discípulas de Jesus, é isso? Onde a gente estava ontem? Ah, tá. Ontem o Senhor contou aquela parábola, né, dos dois credores, contou da mulher que quebrou o vaso de alabastro, né? Então agora ele continua, ele estava na casa de Simão, né? Estava na casa de Simão, aí a mulher foi lá, Sandrinha. A mulher foi lá na casa de Simão, quebrou o vaso, ela lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, secou com seus cabelos, né? E havendo passado esses acontecimentos, estamos em Lucas 8, e havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. Olha o que ele proclamava: as boas novas do reino de Deus, ou seja, o Messias veio, né? E aí ele veio para trazer o reino de Deus, não o reino dos céus. O que vai descer para a terra é o reino dos céus. É uma imagem que tem hoje no céu do reino dos céus, que é o reino da igreja. Então, o reino de Deus é o que o Senhor trouxe para dentro de nós. Colocou o reino de Deus dentro de nós, né? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Então tem algumas mulheres que têm espírito maligno e doença. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Essa Joana aqui e esse Cusa aqui, eles têm um contato com João Batista lá na cela. Eles trabalhavam no palácio de Herodes. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Administrador da casa de Herodes, pensa, é o mordomo da casa de Herodes. Olha que pessoa importante, né? E Joana, esposa dele. Também é seguidora, discípula do Senhor Jesus. Não é fantástico isso, gente? É maravilhoso a gente ver que o Senhor pegou gente de todas as classes, né? Esse homem aqui é um homem importante, Cusa. Ele é o José da casa de Potifar, é ele aqui na casa de Herodes, né? Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Aí, ó. Maria Madalena também tinha dinheiro.
Maria Madalena tinha família rica lá em Magdala. Em Magdala. Era empreendedores em Magdala. Ela tinha, din-din, bufunfa, money, Maria Madalena. E aqui está falando Joana também. Joana, esposa de Cusa. Quem é Cusa? Cusa é o mordomo, governante. Governante. Não é, né? Governanta, acho que é só para mulher. Ele é o mordomo da casa de Herodes. Então ele tem, ó, din-din, bufunfa, money, ele tem. Então o que eles faziam? Cooperavam no sustento da obra com os seus bens. Essas mulheres, as discípulas. Não é fantástico isso? Então vamos marcar isso aqui. Lucas 8:3, discípulas. Sustentando a obra. Lindo, né? Tá vendo aqui as mulheres? Discípulas, as discípulas do Senhor, e elas tinham dinheiro. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola. Lá o Rabi vem trazer mais uma parábola. Ele disse assim: Senhor Jesus, nos dá entendimento, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, porque nós sabemos que as parábolas não são para todos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, as parábolas são para aqueles que o Senhor quer dar, Senhor. Dá para nós essa parábola, Senhor. Então ele diz assim, foi quando ele propôs a seguinte parábola: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho e foi pisoteada, e as aves do céu devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, nasceu. E quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Porque a umidade da rocha está dentro dela, né? O rio que flui está dentro da rocha, né? Por cima queima mesmo. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Os espinhos crescendo junto. Os espinhos crescendo junto sufoca, né? Você tem que vencer os espinhos, né? Não precisa, na verdade, você não pode estar no meio dos espinhos. Está fazendo o que aí? Então o Senhor está falando no meio dos espinhos, não é normal, não. Não é normal, não, no meio dos espinhos. Hein? Ó, o que ele diz aqui, ó. Uma parte, não é normal você estar na beira do caminho. Não é normal. Não vai vingar. Você não pode estar na beira do caminho, você tem que estar no meio do caminho. Você está fazendo o que na beira? O que te impede de ir para o meio do caminho? O que te impede de ir para o meio? Por que você fica na beiradinha? Na beiradinha é perigoso. Por que está na beiradinha? Vai para o meio. Depois ele diz, outra parte caiu sobre a rocha. Você não tem que estar sobre a rocha, você tem que estar dentro da rocha. A rocha é o Senhor. Dentro dele há rios que fluem da rocha. Você tem que estar dentro, não em cima. Em cima queima mesmo. Em cima da rocha queima, gente. Queima, é fogo puro em cima da rocha. E aí ele diz, outra parte está no meio dos espinhos. No meio dos espinhos. Os espinhos sufocam. O que você está fazendo no meio dos espinhos? O que você está fazendo aí no meio dos espinhos? Hein? Todavia, uma outra parte, essa que caiu em boa terra, essa que está em boa terra, essa que está em Canaã, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por um. Uma sementinha gerou, cresceu a árvore e deu 100 frutos. E desses 100 frutos, cada uma sementinha dá mais 100. Imagina, 100 vezes 100, quanto que vai dando isso? E daí desses mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, assim nós chegamos a 2 bilhões de cristãos. Germinou, cresceu e produziu grande colheita.
a 100 por 1. Então, isso aqui é... Esqueci qual é a palavra que usaram esses dias, né? É o potencial da semente. Tendo concluído essa parábola, então ele exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer aquele que o Senhor abriu os ouvidos para entender. Aquele que o Senhor abriu os ouvidos para entender, pratique. Pratique. É isso que ele quer dizer. Ele abriu os nossos, não abriu? Abriu bem aberto. Bem assim, ó. Tchá, abriu. Então agora não é só para saber, é para praticar, é para se corrigir, é para avançar. Então o Senhor está dizendo: não quero vocês na beira do caminho, não quero vocês sobre a rocha e não quero vocês no meio dos espinhos. Eu quero vocês onde? Em boa terra. Na boa terra você produz, você gera 100, né? Gera uma sementinha que é você, cai na terra, morre, tem que morrer, tá, para gerar. Se não morrer, não gera, tá? Então você é colocado na terra, boa terra, que é o Senhor, né? É você. Aí você tem que morrer. Se você não morrer, não gera mesmo. Se deixe, quebre o pescocinho do vaso de alabastro. Se deixe ser usado pelo Senhor. Segura o teu eu, quebra o pescocinho do teu eu para gerar. Agora tem outro detalhe: se você não está em boa terra, não gera mesmo. Essa boa terra é o Senhor, é o próprio Senhor, essa boa terra, né? Mas no sentido também da terreno, né? Também nós temos que estar em boa terra. Se nós estamos em lugar que há impeditivos, nós não vamos gerar. Se nós estamos em lugar onde tem espinhos, em lugar onde há rocha escaldante, em lugar onde é beira do caminho, não vai gerar mesmo, gente. O Senhor está dizendo: na beira do caminho é para ser pisado. A beira do caminho é para ser pisado. Então tem a lavoura, aqui tem o caminho, tem a lavoura para cá. Aqui é a estrada, é o caminho. Você não pode estar na beira do caminho, você vai ser pisado, porque aí é para passar mesmo, é para passagem. O que você está fazendo aí? Aí é passagem mesmo, para ser pisado mesmo. Por que você está aí? Me diga por quê? Por que você está aí? Ó. Ó, aqui é o caminho. Aqui é tudo lavoura. Lavoura, 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 lavoura. Aqui também é lavoura, 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 lavoura. Mas aqui é o caminho, Senhor Jesus. Não é isso que o Senhor está falando? Aqui é o caminho. Ó. Dá para ver? Aqui é o caminho. Aqui é o caminho. Aqui é lavoura. Aqui é terra boa. Aqui é terra boa. Aqui é terra boa. Aqui é caminho de passagem, gente. Aqui é pisoteado mesmo. É caminho de passagem. Passa gente direto aqui, ó. Toda hora passando gente aqui, porque aqui é o caminho. Aqui é o caminho. O que você está fazendo aqui? Me diga, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo ali? Esperando para ser pisoteado, não tem outra resposta. Está esperando para ser pisoteado, né? E nos espinhos? O que você está fazendo no meio dos espinhos? Esperando ser sufocado, não tem outra resposta. Esperando ser sufocado. Então o Senhor diz que Ele lançou as sementes. Foi Ele que lançou as sementes. Ó, Ele lançou as sementes. Enquanto Ele lançava as sementes, eis que um semeador saiu a semear. É Deus, é o Eterno semeando pessoas, tá? A boa terra é o Senhor Jesus, é a boa terra. Quem está semeando é Deus, jogando pessoas, lançando pessoas, né? Então, enquanto ele semeava, quando você semeia, algumas sementinhas espirram para os lados, né? Então, daí ele estava semeando. Enquanto ele lançava a semente, algumas sementinhas caíram fora dos sulcos, onde ele queria que caíssem. Algumas sementinhas caíram fora dos sulcos. Os sulcos que ele lavrou a terra,
né? Os sulcos são as feridas do Senhor Jesus, os sulcos que foram abertos na terra para gerar, para essas sementes gerarem até 100 frutos. O Senhor Jesus sofreu esses sulcos na sua carne. Então Deus já está jogando as sementes nos sulcos agora, né? Nessa terra lavrada para gerar. O Senhor está jogando as sementes. Só que algumas caem fora mesmo, é natural. Caem fora mesmo. Então algumas, 1, 2, 3, 4, assim, ó, caiu fora. Algum, né? Caiu fora. E aí, essas que caíram, que é raro, tá? É raro. De 1000 sementes, 2 caíram fora. Será possível que é você? Será o Benedito que é justo você, essa raridade? E aí diz assim, ó, parte dela caiu à beira do caminho, que é o que eu mostrei ali no caderno agora, caiu lá, mas não é para ficar lá. Grita, Senhor, eu caí no meio do caminho aqui, Senhor. Grita, Senhor, me acuda, eu caí na beira do caminho aqui sem querer, me acuda, Senhor. Outra parte caiu sobre rocha é escaldante, imagina o sol do meio-dia, 50 graus e você em cima da rocha. Grita, grita, Senhor, Senhor, eu caí aqui em cima da rocha, Senhor, misericórdia, me acuda, vou cozinhar aqui em cima da rocha, me acuda, Senhor, não é para ficar lá. E aí diz assim que outra parte caiu no meio dos espinhos. Grite, Senhor Jesus, eu estou no meio dos espinhos aqui, Senhor. Os espinhos estão me furando o meu corpo. Não é para você ser furado o seu corpo. O Senhor já foi. O Senhor já foi furado por você. Não é para você ser furado, não. O Senhor já foi furado por você. Você quer ser furado por quê? Os furos do Senhor Jesus não foram suficientes? Precisa os seus furos para completar a obra do Senhor? Sai daí. Sai daí do meio dos espinhos, grita. Senhor, estou no meio dos espinhos, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. Me acuda. Grita. Então ele está dizendo assim, ó, aquele que está nos espinhos vai ser sufocado. Então, se você caiu na beira do caminho, você está vendo que você vai ser pisado. Grita para o Senhor. Se você caiu em cima da rocha, você está vendo que você vai ser torrado, esturricado. Você vai esperar ser esturricado? Não, grita. Senhor, grita, grita. Aí você caiu no meio dos espinhos. Você está vendo que os espinhos vão furar você, sufocar. O que é sufocar? É furar o pulmão. Grita, você vai esperar. O espinho está chegando. Ó, o espinho está chegando, o espinho está chegando, o espinho está chegando. E você está fazendo o quê? Grita. E aí ele diz assim, mas os que estão na boa terra, eles estão gerando. Então, se você não está gerando, é porque, será que você está na beira do caminho? Será que você está na rocha? Será que você está no espinho? Você não está gerando, não vai gerar mesmo. Só gera na boa terra. Só na boa terra que gera. E aí ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, se o Senhor está abrindo seu ouvido, se o Senhor está te dando entendimento, haja, tome uma atitude, grite. Grite, né? Não vai ser mortinho, e aí quando chega lá no céu, que nem a gente costuma falar na nossa família, né? Fala pro meu filho, né? Ele fala assim, se aquele carro lá bater em mim, é ele que tá errado, é ele que tá errado. Tá, e daí? Você vai chegar lá no céu, você vai falar para Deus, Deus, é ele que tá errado. E Deus vai dizer o que para você? Muito bem, parabéns. Ele tá errado lá na terra e você tá certinho aqui no céu. Então grita, gente, toma uma atitude, haja, né? Ó Senhor Jesus, seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com essa parábola. O que o Senhor quer nos falar com essa parábola, Senhor? A gente não entende. Então o Senhor disse, para vocês é concedido saber os mistérios do reino de Deus, não o reino dos céus, da igreja. A igreja não começou ainda, o reino de Deus que vai entrar. Os discípulos, né? Para vocês é dado. Para os demais, contudo, eu anuncio através de parábolas, para que eles vejam
e não vejam, para que eles ouçam e não ouçam, não compreendam. Então, esse é o meu temor. Quando a gente lê algo e não compreende, a gente tem que clamar ao Senhor por misericórdia, Senhor. Senhor, por que eu não estou compreendendo? Se eu sou discípula, eu tenho que compreender. Eis, portanto, o esclarecimento dessa parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Então, essa palavra é a essência dentro da semente. A essência dentro da semente. Por que a semente tem que eclodir? A semente eclode e dentro dela está o princípio da vida. Dentro da sementinha está o princípio da vida. Então a semente cai na terra, daí ela eclode e sai. O princípio da vida sai. Essa aqui é a palavra que o Senhor está dizendo, que está dentro da sementinha. A sementinha somos nós. Dentro de nós está a força da vida. Vocês já viram a árvore que nasce nos lugares mais inóspitos, né? Por exemplo, assim, num muro, uma frestinha de um muro, rompe uma vida forte ali, uma árvore, poste, às vezes poste, vocês já viram? Poste, depois eu vou colocar no grupo, vou procurar no Google e vou colocar no nosso grupo. Gente, a gente tem um grupo de pessoas que querem falar mais sobre o que é dito aqui. Vamos dizer assim, esse grupo, né? Então, quem quer fortemente buscar o Senhor, realmente deseja falar mais sobre o que nós falamos na live, me procura no PV, tá bom? Porque nós temos um grupo, e esse grupo é um grupo sério, para a gente tratar do que é falado aqui, do que o Senhor nos disse, certo? Então, vocês já viram poste? Vocês já viram poste? O poste é um pedaço de madeira seco, esturricado, seco. Aí eles vão lá e colocam o poste lá, né? E vocês já viram aquele poste depois gera? Lá em cima nasce árvore, galinhos, flores no poste. Vocês já viram isso? Depois vou colocar no grupo. Então, esse é o princípio da vida que está dentro, é a essência. Igual essa sementinha aqui que o Senhor está dizendo. Mas tem que cair na terra e morrer. Tem que morrer o eu, o ego. O ego tem que morrer para Cristo ser gerado. A vida, né? Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, é a palavra. Dentro, a semente é a palavra. Ele está falando, dentro tem a palavra. Cristo está aqui dentro. Precisa romper. Se eu morrer, quebrar o vaso de alabastro, aí sai o nardo puro. Daí sai. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles. Tira essa essência, tira a vida, mata. Para que não venham a crer e não sejam salvos. E aí diz, as que caíram sobre as rochas simbolizam aqueles que recebem a palavra com alegria, e assim que ouvem, contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação, porque em cima da rocha a provação é forte, gente. É escaldante. Tem uma caverna e dentro dela tem uma árvore que nasceu no meio de uma rocha. Aí é isso aí que eu tô falando. É a vida. A vida rompe. A vida é forte, gente. Ninguém segura a vida. A vida rompe, né? Olha lá o Sheik falando, até no lixão nasce uma flor. Sim, rompe, né? As que caíram entre os espinhos significam aqueles que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não conseguem amadurecer. Então, esses aqui são os espinhos. Os espinhos, ó. Ao seguirem o seu caminho, vêm os espinhos para sufocar. Ansiedade, preocupação, né? Preocupação com as riquezas, preocupação com as coisas e também prazeres da vida, né? Então aqui está relacionado mais a esses espinhos aqui, vem de Mamon, né? Vem de Mamon, é do sistema. Daí não consegue amadurecer, fica sufocado naquilo ali, só pensa naquilo ali, né? Muita preocupação, muitas coisas, ou então ou gastar o dinheiro, ou viver, curtir a vida, esse tipo de coisa. No entanto, as que caíram em boa terra, aleluia,
Essas aqui caíram no lugar certo, nos sulcos do Senhor Jesus. Nós caímos dentro do Senhor Jesus. Esse sim, esse sim. E de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e a entesouram e com perseverança frutificam. Ainda assim, os que estão na boa terra é com perseverança que frutificam, né? Gente, será que a gente vai conseguir chegar a 60k? Acho que a gente tem mais 5 minutinhos só. Será que a gente consegue chegar a 60k? Vamos todo mundo labutar para a gente chegar a 60k? A gente já vai terminar. Já terminou, na verdade, né? Amanhã nós vamos falar sobre a parábola da luz manifesta. Então, amados, quem quiser buscar, né? Quem quer essa semente na boa terra e quiser entrar no nosso grupo, Sil, cadê a Sil? Sil, acabei de ver você passar aí, Sil. Eu falo com você no privado, Sil, mas você nunca vê. Não sei o que acontece. Eu falo com você no privado, mas você nunca vê. Tá lá fechado o privado. Cadê a Sil? 60k já, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ó, que alegria, quão rico Cristo é. Amém. Então, meus amadinhos, é isso. Muito obrigada. Vocês são umas riquezinhas do Senhor Jesus, sabia? Vocês são essa sementinha. A sementinha não, né? Vocês já estão com brotinho, já não estão com brotinho? Eu sinto que eu tô com brotinho. Vocês não sentem que vocês estão com brotinho? E quem cuida desse brotinho? Quem rega? Quem rega? Quem cuida? Quem sustenta? O Criador, o que lançou, esse é empreendedor, né? A lavoura do Senhor é um empreendimento, porque ele quer ganhar muitos bens. E quem são esses bens? Esses bens são pessoas. Pessoas são os bens do Senhor, né? Pessoas são os bens do Senhor. Amém? Vamos ver quantos passaram por aqui? Nós tivemos 7.200 visualizações, 23 novos seguidores, 238 diamantes que vieram de 12 presentes. E os corações trouxeram 185 pessoas hoje. Os corações trouxeram. Tá vendo como é importante os corações, né? Extremamente importantes os corações. Que Deus abençoe sua vida cada dia mais. Obrigada, Flavinha. Obrigada por transmitir aquilo que o Senhor tem me falado. Eu transmito a vocês o que o Senhor tem falado ao meu coração, assim como vocês têm que transmitir aos outros o que o Senhor tem falado ao coração de vocês. Usem o TikTok para falar de Deus para as pessoas, né? Vocês estão vendo que o TikTok está sendo bem criticado, visado, agora que vai ter as eleições dos Estados Unidos. Então, não estou dizendo para a gente defender o TikTok, mas estou dizendo para a gente usar enquanto pode, enquanto está disponível. Enquanto está disponível, vamos usar. Use para falar do Senhor, né? Use para o Senhor, né? Fábio, você quer entrar aqui e fazer oração, Fábio? Vamos orar então. Então vão colocando aí o lugar de onde vocês são. Vão escrevendo o lugar de onde vocês são e vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou hoje. O Senhor falou conosco no Salmo, o Senhor falou conosco em Provérbios, o Senhor falou conosco em Deuteronômio e agora falou muito também em Lucas. Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor se lembra dos seus amadinhos que estão aqui, suas sementinhas, a Silvia lá do Pará, a Flavinha de Cotia, São Paulo, aqui pertinho de mim, a Sandrinha de Portugal, a Nardelzinha de Eunápolis, Bahia, cura completamente a Nardel, a Eunice de Piauí, a Dídia de Campinas, estou indo para Campinas, ficar 3 dias em Campinas, Dídia. A Sil de Goiânia, Goiás. Sil, é você que eu estou procurando no PV, Sil. Vai lá no PV. Iraci,
Uberlândia, Minas Gerais, a Evangelina. Senhor, aqui estão, Senhor, as suas sementinhas. Faz com que frutifiquem, Senhor, né? Senhor, também se lembra do Cine Clay, que vai fazer cirurgia no coração. O Senhor já tem tudo pronto, a cirurgia, já está tudo pronto para a cirurgia. Amém, amém. Lucas, Campinas também. Amém. Peru, ó, Dexidel, Peru, que lindo. Michele, Biguaçu, Santa Catarina, São Paulo. Amém. O Senhor já lhe concedeu, Rodrigo. É como o Senhor falou aqui. Tem que persistir. Não basta ser sementinha e estar na boa terra. Tem que persistir, né? Natal, Maria Sueli, Pernambuco, Orenilda, Tocantins, que lindo. Então nós somos a sementinha na boa terra, mas nós temos que persistir, gerar dores de parto, gerar causam dores de parto. Tem que persistir, não pode desistir. Orenilda, Pernambuco, o Paulo em Tocantins, a Michele Biguaçu, Santa Catarina. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, as suas sementes, aquelas que estão no meio, na beira do caminho, aquelas que estão na rocha, aquelas que estão no meio dos espinhos. Senhor, fala claramente a elas, aí não é o seu lugar. Coloca, Senhor, dentro do sulco da boa terra, do próprio Cristo, do próprio Senhor. Amém? Fiquem bem e a gente volta a se falar se o Senhor assim achar que seja necessário e útil. Fiquem bem, tá bom? Deus abençoe a avó Maria do Carmo Coelho. Tchau, tchau, gente. Vamos agora trabalhar. Lembra, ler a Bíblia e praticar, né? E fazer a obra que Deus pôs aí no seu coração. Essa aí que é para você fazer. Tchau, tchau.